Graça e paz, domingo, um dia especial e hoje um tema totalmente fora da curva, difícil, um tema que tem muita resistência, porque o inimigo não quer que a gente fale esse tema, ou não quer que a gente trabalhe esse tema com a gravidade que ele causa na vida dos nossos jovens. Mas hoje o tema é esse mesmo, pornografia. Engraçado que eu lembro de um acampamento que eu participei 3 anos atrás e o Espírito Santo, no meio do acampamento, no meio das atividades, ele falou ao meu coração sobre esse tema. E eu lembro que o Espírito Santo tocou o meu coração e disse: se a pornografia não for vencida, muitos sonhos aqui não vão seguir. Muitos projetos que estão sendo colocados aqui na mesa para os jovens não vai prosseguir. Muitos jovens não vão ter êxito, porque tem que parar tudo e tem que falar do assunto, para que eles compreendam a gravidade do assunto, mas para que eles compreendam que eu quero libertá-los. Eu falei que o tema é forte, né? Eu sou Márcio Virgílio. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te dar um abraço, agradecer pela tua presença e dizer que ao final nós temos uma surpresa, um anúncio de um nosso novo quadro no nosso canal Jovens de Joelho. Eu te convido para parar esse momento, 50 minutos, 1 hora, num domingo à tarde, né, para parar diante do Senhor. A gente vai fazer uma pequena oração e a gente vai para a palavra e nós vamos falar desse assunto espinhoso demais na vida dos jovens, mas precisa ser falado, né, para que haja cura, para que haja libertação, para que nós possamos entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vem comigo para uma pequena oração. Espírito Santo de Deus, nessa tarde eu te convido para que tu possas vir aqui e falar ao coração dos jovens, sejam aqueles que vão estar ao vivo, sejam aqueles que vão ver o vídeo depois, porque a pornografia é algo extremamente destrutivo, que causa danos que atrasa propósitos, que impede muitos jovens de crescer e sonhar no Senhor. Espírito Santo, foi você que colocou esse tema no meu coração, então me ajude agora a ser um instrumento teu aqui, para falar àquele jovem que precisa, aquele jovem que está aflito, aquele jovem que vive uma sequência de quedas, ele joga tudo para debaixo do tapete, ele acha que ninguém quer tocar no assunto, e quando toca é superficial. Então nos ajude a tocar no assunto com a gravidade que ele merece, com o amor que ele merece, porque tem muitos jovens presos nesse assunto. Eu te peço a tua presença aqui, eu peço a tua graça, eu peço que tu me dês condição também de aprender nessa hora. No nome de Jesus, amém. Então vamos lá, uma passagem bíblica que o Espírito Santo me deu para falar desse assunto é 2 Samuel 11, 1 a 5. Olha o que diz 2 Samuel 11, 1 a 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Vamos lá abordar um pouco esse tema, mostrar de cara 2 denúncias sobre a pornografia. Davi, em tempo de guerra, não estava na guerra. E que relação tem isso com o jovem? Porque o jovem tem energia, porque o jovem tem vitalidade, porque o jovem tem força dada pelo Senhor. E aí o Senhor chama um jovem para a missão e o Senhor capacita esse jovem
E o Senhor vai criando a estrutura, vai ensinando, dando uma base na palavra para este jovem. E muitas vezes esse jovem, sabe o que ele faz? Ele não vai para a guerra. Ele não responde ao Senhor. Ele prefere não obedecer. Foi exatamente isso que ocorreu aqui. Davi era um homem nitidamente chamado por Deus. Davi era rei, capacitado, ungido, mas ele estava no lugar errado. Então a pornografia, ela mostra que o seu praticante está no lugar errado. Ao invés dele estar respondendo ao Senhor, respondendo ao chamado, sendo obediente, crescendo, ele está completamente fora. Davi aqui, quando ele pratica esse ato, quando ele é atraído pela cobiça dos olhos, Davi sai de uma posição de governo e entra numa posição extremamente perigosa. A pornografia faz exatamente isso. Jovem, observe bem, quando a pornografia entra na sua vida, entra na vida do seu amigo, o que a pornografia está fazendo é tirar você da posição de governo, é tirar você do lugar onde você deveria estar, é tirar você da guerra. Então não pense que a pornografia é algo que você faz, pratica, se limpa, esconde. Não é assim. Não é algo que você possa limpar a mente depois. Não é algo tão simples assim. A pornografia, ela denuncia que alguém está no lugar errado. Que alguém está ali se nutrindo de algo errado. Alguém que tem uma posição em Deus, alguém que tem um chamado em Deus, alguém que tem um lugar dado pelo Espírito Santo, está no lugar errado. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Outra questão perigosíssima da pornografia é que Davi fez algo escondido. Ele era rei, depois ele tentou esconder o caso quando a mulher mostrou-se grávida. Davi tentou esconder aquilo. A pornografia tem essa característica, aquela sensação de que pode ser feito às escondidas. Por isso que nos nossos anúncios eu coloquei que trata-se de um pecado extremamente perigoso. Por quê? Porque ele pode ser feito às escondidas. Você pode esconder esse negócio durante anos, ninguém ao seu lado perceber, ninguém, entre aspas, porque o Senhor tudo vê. Você está exposto diante do mundo espiritual. Você pode tentar enganar uma pessoa aqui ali durante um tempo, até seus líderes, mas o Espírito Santo vai dando sensibilidade e eles vão perceber o erro. E o pior, você não percebe o prejuízo do tempo. Algo que é terrível nesse pecado é que ele faz o seu praticante perder a noção do tempo. Márcio, como assim? 1 ano e a vida não anda, 2 anos e a vida não anda, 4, 5 anos e as áreas da vida paradas, nada fluindo. Por quê? Por causa do tempo. Porque a conexão com Deus foi quebrada por causa da prática desse pecado. Então você não percebe o tempo passando. Ah, mas isso é normal, a minha vida é assim, eu entendo, né? Eu devo estar passando por um deserto, as coisas não progridem, as coisas não andam. Deve ser por isso. É porque eu estou em fase de crescimento. Daí se vão 10 anos e você ainda acha que Deus está ali segurando você no deserto. Na verdade, você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Você não está conseguindo ouvir o Espírito Santo. É isso que esse pecado faz. Ele é terrível. Além dele esconder o homem, além do homem achar que pode esconder esse pecado, ele faz o homem perder noção do melhor de Deus, onde você começa a aceitar qualquer coisa. Esquece que Deus tem crescimento, Deus tem propósito, esquece que Deus quer acrescentar, esquece que Deus quer ensinar. E é engraçado que às vezes nós esquecemos um pouco de falar desse tema para os jovens. E muitas vezes os líderes se descabelam, fazem de tudo para o jovem crescer, para o jovem ser edificado, para o jovem romper, porque ele quer ver o crescimento. Só que não tem como haver crescimento no meio dos jovens se a pornografia está lá. E algo que o Espírito Santo tocou no meu coração naquele acampamento foi exatamente isso.
que o líder dos jovens estava ali, trabalhando intensamente. Nesse momento a gente estava na intercessão. Mas tudo aquilo não ia ter como romper. Por quê? Porque entre aqueles jovens, e não eram poucos, havia prática incessante da pornografia. Então muitas vezes Deus quer acrescentar, muitas vezes Deus quer romper, muitas vezes Deus quer abençoar. Mas como é que Deus vai abençoar? Se Deus fala, vá para a direita, que ali na direita, na rua, eu te abençoarei. Vá para o sul, porque ali no sul eu te abençoarei. Mas por causa da prática desse pecado, nós estamos totalmente desconectados com o Senhor. E aí o Senhor fala, vá para o sul, nós vamos para o norte. O Senhor fala, vá para a direita, nós vamos para a esquerda. Então, muitas vezes, nós líderes, nós queremos trabalhar com os jovens, mas não queremos tocar nesse pecado, nós não queremos tocar nesse ponto, nós não queremos falar desse assunto, porque os jovens se sentem às vezes acusados, frustrados, um pouco deprimidos, cansados, porque muitas vezes estão acumulando esse pecado há anos, e aí o líder não quer tocar muito nesse assunto, mas quer edificar outras áreas. Mas não tem como edificar outras áreas, porque esse pecado gera uma desconexão entre o jovem e Deus. Está conseguindo ver a seriedade? Eu vou falar agora um pouco das consequências desse pecado terrível no tempo, no decorrer do tempo. Primeira consequência que eu falo para você, e eu comecei a falar disso já, é que o jovem, esse pecado da pornografia, leva o jovem a desconsiderar o Kairos e o Cronos. O Cronos, o tempo cronológico, o tempo do relógio, né? O cronômetro, é isso que quer dizer. Por quê? Porque o jovem começa a plantar sementes ruins, sem se importar, como se elas não fossem nascer. E o fato é que as sementes plantadas através da prática da pornografia, elas nascem, elas vão minar o chamado, o ministério, elas podem minar no futuro um noivado, um casamento, uma paternidade. As sementes, as tempestades provocadas pela pornografia não são inofensivas. As sementes da pornografia, elas são pequenininhas. Por quê? Porque você consegue escondê-las, né? Então pensa numa semente extremamente perigosa, carregada de uma carga terrível de veneno, capaz de uma sementinha pequena arrebentar toda uma fazenda. Isso é o Cronos. Márcio, mas como assim dispensar o tempo cronológico? Porque o jovem que pratica pornografia, além dele alterar a sua forma de ver o sexo, de ver o próximo, além dele alterar o seu corpo biológico, além dele alterar a sua visão de Deus, ele vai estar plantando uma semente que ela vai nascer no futuro, e no momento que, às vezes, quando ele menos estiver esperando, lá estará aquela erva daninha terrível no campo da sua vida. É um pecado complicado, mas nós precisamos falar dele. Mas como assim desconsiderar o Kairos? Eu falei do Cronos, o tempo cronológico, agora eu falo do Kairos, que é o tempo do Senhor, o tempo de Deus. A pornografia, ela faz com que o jovem abandone o propósito. Ele esquece do propósito. Ele pensa em tudo, menos no propósito. Ele se esquece do Senhor. Ele se esquece de ouvir a voz do Senhor. Ele se esquece de sonhar com os sonhos de Deus. Isso mesmo. Muitos jovens começam a ter noção dos seus dons, do seu chamado, começam a ter revelação do Espírito Santo. É muito lindo um jovem começando na fé e de repente aquele jovem começa a dar uma murchada, ele começa a ficar desanimado, ele não acredita mais que o Senhor o chamou, ele não acredita mais que ele é digno e começa com esses pensamentos. É porque a pornografia está ali. A pornografia gera um desânimo no jovem. A pornografia gera naquele jovem aquela sensação: eu jamais conseguirei ser um instrumento nas mãos de Deus. O jovem perde a capacidade de enxergar a graça. Ele não consegue mais olhar para Cristo. Ele não acredita que é realmente perdoado por causa daquele ato imundo. E ele não acredita que ele pode ser liberto da pornografia.
Você encontra um jovem praticante desse pecado e ele tem um semblante pesado, amarrado, tristonho, incrédulo, até chegar ao ponto de se tornar cético. Que coisa, né? Um pecado sutil que pode ser escondido debaixo da cama, ele tem o poder de tacar fogo em toda uma fazenda e tornar um cristão, um jovem cheio de vida, empolgação, cético. É isso mesmo? É isso mesmo. Você que está me ouvindo, ou vai me ouvir, você pratica esse pecado e sente essas sensações, é porque essa palavra é para você. É porque o Senhor está dizendo, pare com isso. Não queira se tornar cético. Se você continuar na prática desse pecado, pode chegar um tempo que você não vai mais acreditar na minha palavra, que você vai duvidar do meu propósito, que você não vai acreditar mais em nada no meu reino. Gente, é sério demais. É um assunto assim espinhoso. Você não consegue falar dele em 5, 10 minutos. Você não consegue pegar esse assunto e jogá-lo no meio de muitos outros e fazer uma pincelada. É triste, eu vejo muito isso. Pincelando sobre esse assunto. Não é não. Não se pode fazer isso. Ele é muito grave. Muitos jovens estão presos nisso, arrastados, se tornando cada vez mais desanimados, até a bomba explodir e eles saírem definitivamente da igreja e abandonarem a casa do Senhor, a ponto deles se oporem a qualquer tipo de relacionamento com o Senhor. Outro aspecto terrível da pornografia é que ela torna o seu praticante um irresponsável. Irresponsável. Sem respeito nenhum. Um irresponsável com o seu futuro, um irresponsável com a sua chamada para com o Senhor, um irresponsável com a sua família, um irresponsável com tudo à sua volta. Às vezes você quer trabalhar com um jovem, você quer dar uma oportunidade para ele, você quer que ele cresça, mas se ele estiver preso nesse pecado, ele vai te deixar na mão. Ele vai te deixar na mão, ele vai entrar numa crise, ele não vai te falar qual é, e a pornografia estará ali, escondida. Uma das características, eu não quero que você ofenda comigo, mas uma das características do praticante da pornografia é que ela escraviza o praticante de tal forma que ele se torna irresponsável. Irresponsável para com a sua família, e se ele se casar, ele vai se tornar irresponsável, porque ele não se importará em exercer o governo de Deus, em ser o sacerdote do lar. Ele não vai ser maduro bastante para ser o suporte para sua esposa ou para ser o exemplo para os seus filhos. Irresponsável com os sentimentos da sua esposa, irresponsável com a sua casa. O praticante da pornografia hoje é alguém que vai abandonar o lar amanhã por um caso terrível de adultério e sem sentir, sem se importar. O praticante da pornografia hoje é aquele que acha que vai subir no altar do Senhor e vai pregar, e vai ministrar louvor e ninguém vai ver nada, porque é normal, porque ele é um pobre coitado sofredor e ele tem que praticar esse pecado porque ele precisa encontrar uma porta de fuga das suas angústias, ele precisa encontrar alívio. O praticante da pornografia, ele se afasta completamente da presença do Senhor. Olha a terceira consequência desse pecado terrível e absurdo. Deixa eu só pegar uma água aqui, que é a pornografia encontra fragilidade nos homens mais preparados e suga a resistência. É isso mesmo, pecado maldito. Ela faz com que homens fortes sejam fragilizados, percam completamente a resistência, se tornem em homens deprimidos, incapazes de suportar pressões, incapazes de suportar crescimento, incapazes de suportar a exigência, incapazes de administrar qualquer coisa. É isso mesmo. É por isso
que eu estou falando, que é difícil você conversar com os jovens, querer tratar um monte de assunto e o pecado da pornografia está lá escondido. Eles não vão crescer, eles não vão para frente, porque eles vão ficar travados até que aquilo ali seja retirado. A vida cristã é uma maratona, a vida cristã é uma corrida. Então eu quero que você imagine um quadro comigo. Você amarra bem no seu calcanhar 200 quilos de chumbo. Então você decide sair correndo. Você não vai correr. Você pode ser uma pessoa bem intencionada. Você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa esforçada, dedicada. Mas como é que vai correr com 200 quilos de chumbo amarrado ao calcanhar? Hoje, eu entendo, porque naquele acampamento o Senhor falou, era momento de parar tudo e falar desse assunto, para que jovens fossem livres dessa pedra terrível de chumbo e pudessem caminhar leves no Senhor. Quando a gente fala desse assunto, nós não pensamos em envergonhar ninguém, nós não pensamos em acusar, nós pensamos em ensinar, para que amanhã ou depois você esteja liderando e você pense, poxa, por que o meu trabalho com jovens não vai adiante? Tem uma pornografia escondida aí. E para que a sua vida possa fluir também, porque esse pecado é discreto, silencioso e terrível. Ele te amarra delicadamente, ele te amarra com fios bem finos de algodão, que com o tempo você vai ver que não são de algodão, são de aço. Por isso que muitos jovens estão presos nesse pecado há muitos anos. A pornografia, ela impede o jovem de analisar o universo à sua volta. Gente, que pecado macabro esse, né? Ela fragiliza, ela impede o jovem de ver a noção do tempo, ela impede o jovem de ver o propósito de Deus, ela faz o jovem frágil, e aí eu acabei de ler aqui que ela impede o jovem de analisar o universo à sua volta. Por quê? Porque o seu praticante, ele quer resolver uma necessidade de uma forma totalmente fora dos padrões de Deus, de uma forma insana, de uma forma suja, de uma forma que vai contra a palavra de Deus. E aí ele perde tudo à sua volta. É aí que sementes de indiferença, de violência, é aí que sementes de egoísmo vão sendo plantadas no coração do seu praticante. Por isso que a palavra de Deus diz, sede santo, sede santo, sede santos, pois eu sou santo. Então, quando nós estamos na prática da pornografia, o processo de santificação, nós impedimos que ele acelere na nossa vida. Nós ficamos ali com aquela vida suja, nós ficamos ali com aquela vida parada, nós perdemos noção do que está acontecendo à nossa volta. O praticante da pornografia, com o tempo ele se torna uma pessoa egoísta, com o tempo ele se torna uma pessoa indiferente às pessoas à sua volta, com o tempo ele não quer viver o projeto de Deus, porque o projeto de Deus vai exigir santidade, vai exigir santificação, vai exigir muito dele. Se você começa a viver essa vida de prática da pornografia, você se tornará uma pessoa extremamente sensível, você não vai poder ser cobrado por ninguém, porque vai ser uma pessoa frágil. Quando a gente esconde algo, a gente se torna uma pessoa frágil, e é uma das maiores características desse pecado, é isso. Ele pode ser feito às escondidas. Pessoas que escondem coisas, elas são pessoas frágeis. Elas não conseguem tocar projetos. Elas têm uma fé frágil. Elas são abaladas. Elas não conseguem ser constantes. Um dia no alto, um dia embaixo. Um dia elas acreditam que Deus as ama, outro dia elas não acreditam nisso. A pornografia gera toda essa inconstância emocional dentro do seu praticante. É terrível. Por que, Márcio, é terrível? Porque esse ano nós estamos falando muito de emoção nos nossos canais. E o que a gente observa muito nos jovens? Os jovens oscilam demais. São que nem uma montanha-russa.
Num dia eles estão querendo muito o Senhor, no outro dia eles nem sabem quem é o Senhor. Num dia eles choram perdidamente porque Deus os deu um chamado, mas no outro dia eles falam: eu sou novo na fé, não sei nem o que é chamado. Num dia eles têm certeza que Deus está conduzindo por um caminho, no outro dia eles olham e falam: eu não sei que rumo é a minha vida. Como é que pode isso? Mas a pornografia gera exatamente essa inconstância, essa falta de domínio emocional terrível. Não tem dinheiro que resolva, não tem nada que resolva isso. Então, hoje, nessa live, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo: eu quero quebrar essa corrente, eu quero quebrar essa conduta, eu quero quebrar isso que te torna tão inconstante na sua vida. Eu vou para outro ponto aqui da pornografia, que a pornografia abala reis, homens fortes e administradores de famílias, de empresas, abala toda uma sociedade. Tá vendo como que a pornografia ela tá ali bem no fundamento? Porque o seu praticante não consegue ter controle da sua vida, das suas emoções, do que realmente precisa. Ele não consegue ver o prazer, o sexo da forma que Deus criou, ele não consegue estar conectado com Deus. Então, ele se torna uma pessoa abalada. Essa pessoa abalada depois vai desenvolver um relacionamento com uma outra. E ela vai levar esse abalo para dentro de um relacionamento. Depois ela vai levar isso para dentro de um casamento, para dentro de uma empresa, para dentro da sociedade. E aí é o efeito bola de neve. Por isso que há um clamor do Espírito Santo nesses dias, para que os jovens tenham as roupas limpas, trocadas, para que os jovens não abandonem o processo de santificação, santidade. Sem santidade nós não conseguimos ouvir o Senhor, sem santidade nós não conseguimos buscar o Senhor, sem santidade nós não conseguimos levar os projetos que o Senhor nos deu adiante. É impossível. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Porque quem vive na prática desse pecado maldito são 10, 15, 20, 30 anos e a vida não vai. Por quê? Porque não está havendo conexão. Porque quando nós temos conexão com o Senhor, Ele fala ao nosso coração e as coisas progridem. Outro ponto maléfico desse pecado é que ele anula a capacidade de líderes familiares se posicionarem diante de conflitos. Olha o que diz, eu peço para você pegar a sua Bíblia aí, 2 Samuel 14, eu vou pegar a minha aqui. Vamos ler junto esse versículo? Abra aí, 2 Samuel 14. Olha o que diz a palavra de Deus. 14, versículo 24. Então Joabe levantou-se, 23, foi à cidade de Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Gente, olha que coisa mais sem pé sem cabeça. Eu vou contar um pouco dessa história para você. Absalão matou o irmão Aminon, porque Aminon ele se enamorou de sua irmã, meia-irmã, e ele foi lá e estuprou a irmã. Absalão viu aquilo que o irmão fez, ele armou uma emboscada, uma festa, e ele falou para os seus serviçais: quando Aminon estiver feliz, vão lá e matem ele, isolem ele e matem. E Absalão foi lá e cometeu esse homicídio. Ele matou o próprio irmão, e Davi ficou sabendo disso, e Absalão fugiu, e depois de um certo tempo, um general do exército, Joabe, ele deu um jeito de trazer Absalão para perto do pai. Sabe o que Davi fez? Tá, deixa ele morando ali perto, mas sem me ver, sem conversar comigo. Eu não quero ter relação nenhuma com ele. Espera aí. Davi, você lembra como que a gente começou a nossa live? Davi, ele começou olhando Batseba, cobiçando, agindo de forma ilegítima, tomando posse de uma mulher. A pornografia, ela passa por tudo isso, ilegitimidade. É legítimo,
Você olha e cobiça. Você cobiça um homem, cobiça uma mulher, você cobiça algo que não existe, uma fantasia. É tudo ilegítimo. E aquilo tira a autoridade do cristão, porque foi isso que aconteceu com Davi aqui. Davi, ele mostra aqui que ele não tinha autoridade para conversar com seu filho. Sabe por quê? Porque Davi, ele lembrava lá do passado. E ele não soube lidar com aquilo. Quando eu falo de pornografia com você, e aí eu sei que nós temos aquela reação muito mística, nós cristãos, não, mas o sangue de Jesus me lavou e eu lido com qualquer situação. Peraí, a pornografia gera traumas, e aí o coração do praticante vai ter que ser reconstruído, isso leva tempo. Davi aqui, um homem segundo o coração de Deus, ele entrou na prática, ele entrou nesse mundo de sujeira, do sexo ilícito. Olha onde foi dar Davi. Davi, ele não conseguiu reagir, ele não conseguiu lidar com Absalão. Mas Davi não amava mais Absalão, amava sim, mas olha a dificuldade, Davi não conseguiu resolver com seu filho, porque Davi sabe que um dia lá atrás ele abriu uma porta nessa área sexual e agora ele não conseguia resolver, não conseguia fechar uma confusão, ele não tinha autoridade. Por isso que o melhor é você nem entrar nesse caminho, nem entrar. O melhor é você nem entrar por esse caminho. O melhor é, se você conhece alguém que está nesse caminho, fala, saia. Saia, para você não jogar sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o solo do seu destino, traumas que de repente você vai ter muitas dificuldades para resolver. Davi estava abalado, a ponto de não conseguir manter-se próximo ao seu filho. A pornografia, ela faz exatamente isso. Ela nos afasta das pessoas. Ela nos afasta das pessoas que amamos. E se o seu praticante vai para o casamento assim, ele vai afastar você da sua esposa, depois dos seus filhos. E depois, de repente, a desculpa mais comum vai ser um divórcio, uma separação, sem conserto. Muitos jovens afastados de Deus, muitos jovens afastados do que Deus chamou, muitos jovens afastados do propósito para o qual o Senhor os chamou, por causa da prática desse pecado. João 16,3, a palavra de Deus diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. E talvez um dos danos mais trágicos da pornografia é que ela nos impede de sentir a temperatura do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ficamos completamente frios, indiferentes. Não nos importamos mais com o Espírito Santo. Nós não procuramos mais ouvir a sua voz. Nós não procuramos mais ser direcionados. Muitos jovens, eles vão para a igreja, fazem um monte de coisa, se envolvem em 10, 20 ministérios. Mas se você fala assim, eu vou colocar você numa sala, ficará você e o Espírito Santo, e aquele jovem fala, não, por favor, não. Como assim? É porque o relacionamento está distante. E aquela conduta é apenas uma conduta religiosa. A prática da pornografia leva o jovem a ter um relacionamento distante com o Espírito Santo, a ter uma vida, a ter uma prática de vida completamente religiosa. Mas isso é tão sério assim? Ela nos impede de ter um relacionamento com o Espírito Santo, de ouvi-lo, de sermos conduzidos. Ela vai impedir alguém que você lidera, que você orienta, de se achegar a Deus. Então o trabalho não vai adiante. Ela vai travar a vida das pessoas. Como que isso não é grave? É mais sério do que nós pensamos. Porque nós estamos vivendo uma época em que o pecado está sendo relativizado, como se ele não fosse tão grave quanto é, mas é grave. E é algo que o Senhor colocou no meu coração. Mas, então, o que fazer com esse negócio?
O que fazer com essa encrenca? O que fazer com esse hábito? Aí o Espírito Santo soprou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar um versículo com você, que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Esse aqui é um segredo. Esse versículo guarda um segredo a respeito da libertação e da cura quanto à pornografia. A palavra de Deus diz aqui: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos e ele o refez. Sabe o que eu estou dizendo para você, João? Que o praticante da pornografia tem que deixar o Espírito Santo desprogramar o erro, desprogramar a visão equivocada sobre o prazer sexual, desprogramar a visão equivocada sobre o sexo oposto, desprogramar aquela visão equivocada sobre o que é namoro, o que é casamento, o que é noivado, o que é vida conjugal, desprogramar aquela visão equivocada do que é sexo. Quer dizer que o praticante da pornografia, quando desejar de fato ser liberto, ele vai ter que deixar o Espírito Santo conduzi-lo à casa do oleiro e chegar lá. A primeira coisa que o oleiro vai fazer é pegar no barro, pegar no vaso, e ele vai ter que desprogramar muita coisa que está errada. Muita coisa. Por que nós somos conduzidos à pornografia? Por causa da palavra de Deus? Não. Nós somos conduzidos à pornografia por meio de ensinamentos errados, por meio de coisas que a gente vê na sociedade e acha que é bom, por meio de indicações equivocadas, por meio de coisas que a gente muitas vezes a gente vê dentro de casa. E a gente acha que tudo aquilo é bom, que é natural. Não é. Não é. Não é o que a mídia diz que é. Não é. Deus não criou um sexo para dificultar a vida das pessoas. Deus não criou um prazer para tornar as pessoas incontroláveis. Nada do que Deus criou foi criado para dominar o homem e arrebentar com a vida do homem e tornar o homem um escravo. Não. Nada. Por isso que Deus disse para Adão: domine. Isso quer dizer que Deus, em sua sabedoria, quando criou cada uma das nossas portas, nossos sensores, Ele colocou em nós uma ordem: dominar. Por quê, Márcio? Porque era possível. Mas como que é possível? É difícil demais. É por causa do Espírito Santo. Agora você entendeu? Vou ler de novo o versículo importantíssimo, que é João 16:3, que diz assim a palavra: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Agora você entendeu por que o Espírito Santo quer que você rompa, quer que você fique desconectado? A pornografia quer que você fique desconectado com o Espírito Santo, porque é Ele que conduz a verdade de quem você é, a verdade de quem é Cristo, a verdade do teu propósito, a verdade da tua chamada, a verdade de tudo que Deus tem para você, a verdade que Jesus está voltando, a verdade que o arrebatamento é um fato, vai acontecer, a verdade que está na palavra do Apocalipse, a verdade da palavra de Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai anunciar o que está por vir, vai anunciar o que está por vir na sua vida. Mas esse pecado, ele gera uma desconexão tal que nós ficamos longe do Espírito Santo. Quando nós começamos a levantar de novo, caímos. Por isso que esse pecado é tão sangrento. Ele impede o homem de romper, de crescer, de ficar sensível ao Senhor. Então, para você sair desse ninho de cobras que é a pornografia, deixe o Espírito Santo reconstruir você. O primeiro ponto é reconheça
Reconheça que é um pecado terrível, que você não pode nem ser liderado adequadamente, muito pouco liderado, sim, que a sua vida entre em desgoverno e que você está plantando sementes terríveis para o futuro. Então, vá para a casa do oleiro. Mas, como é que eu faço para ir para a casa do oleiro? Eu vou sair correndo atrás dos meus pastores? Você precisa dos seus pastores, mas antes de tudo, você precisa, no seu quarto, ajoelhar-se e pedir perdão ao Senhor, pedir que Ele te lave. Então eu te convido, depois disso, a ter uma vida de oração verdadeira, todos os dias ali, a ter uma vida de leitura da palavra, a deixar o Espírito Santo reprogramar o que você pensa sobre esse assunto. Eu te convido a ter uma vida da prática da oração em línguas, porque ali a sua fé santíssima será edificada. Sabe aquela sensação que muitas vezes nós ficamos? Tudo pode romper na minha vida, mas essa área não pode. Pode. Se a sua fé crescer, se a sua fé se agigantar, se a sua fé for edificada, não tem nenhuma área da sua vida que ficará travada. Então a oração em línguas vai levar a sua fé a ser edificada. O Espírito Santo vai estar falando mistérios. E peça a Ele revelação do que Ele está orando através da sua boca, porque Ele está te edificando. Depois, não brinque, não desrespeite os teus pastores, a tua igreja local. Apresente o caso, apresente sua situação, apresente o seu tapete que está cheio de coisa escondida. Deixe os pastores serem instrumento de Deus para orar com você, para tirar isso de lá, para limpar a casa. Às vezes precisamos de gente para ajudar a limpar a nossa casa. E às vezes precisamos de gente no momento de confessar o pecado, para nos dar um abraço e dizer: olha, você está sujo, está meio desajeitado, mas isso é só um momento, você não é assim. Esse é o papel dos pastores, dos líderes, esse é o papel da nossa igreja, esse é o papel maravilhoso do corpo de Cristo. Isso era um pouco do que eu tinha para falar sobre pornografia. Engraçado que todas as vezes que nós falamos sobre esse pecado, fica a sensação de que ainda há muito para falar, ainda há muito para construir, ainda há muito para fundamentar. Eu acho que hoje eu estou apenas batendo um prego, eu estou apenas fazendo um barulho, eu estou apenas ecoando algo, te levando a pensar: Senhor, eu preciso de uma vida de santidade tão exigente assim, eu preciso mesmo de estar tão firme nesse processo de santificação. Sim, você precisa. Porque talvez você está correndo aí por tantos sonhos, por tantos projetos, e as coisas estão andando, e você talvez já até se acostumou com o ritmo da prática do pecado, da pornografia, e acha que as coisas vão andar. Eu estou sendo bem honesto com você. Se a pornografia te impede de ouvir o Espírito Santo, te leva a uma desconexão com Deus, se você ficar desconectado com Deus, como é que as coisas vão andar? Não tem como andar. Então, é tempo desse pecado ser deixado de lado, dele ser largado de vez. É tempo de você pegar essa live e mandar para alguém que você sabe que está sofrendo com isso. Falar: cara, só vê aí. Não precisa me dizer nada não. Se você está passando por alguém não alguém que você vai lá e acusar. De repente algum amigo que te confessou esse negócio. E às vezes está pedindo ajuda e você não sabe como. Nós estamos dando ajuda. Amém? Eu vou fazer uma pequena oração para que o Espírito Santo toque corações nessa hora. E para que o Espírito Santo capacite pessoas a incomodar outras pessoas para serem livres desse pecado. Para que o Espírito Santo toque em jovens que estão na prática desse pecado, para que possam ser livres. Espírito Santo de Deus, que é assunto espinhoso, difícil, que é assunto doloroso, dolorido, mas quantos jovens do nosso lado estão abatidos, morrendo, ficando esgotados. Espírito Santo, eu oro neste momento e eu peço que tu possa estar tocando muitos jovens, sarando, fortalecendo, revigorando,
dando vida a esses jovens, libertando. Que essa palavra, Pai, ela chegue nos corações precisos e que as pessoas que ouviram essa palavra, que estavam pedindo a resposta do Senhor, uma palavra de esperança sobre esse assunto, possam ouvir, para que sejam ministradas por Ti, não pelo Márcio, mas pelo Senhor. Obrigado, obrigado, porque o Senhor está movendo grandes coisas. Obrigado por cada um aqui, cada um que veio, ficou com a gente, cada um que às vezes ficou um tempo, ou aquele que vai ver essa live depois ou bem depois, eu não sei. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Então é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou aqui com a gente. Mandar um abraço para você, porque tem alguns nomes aqui que se apagaram para mim, não estou conseguindo ver direito. E eu quero dizer que nós temos uma surpresa. Olha só. Espera aí, mandar um abraço aqui para Adriana. Oi, Drica. Mandar um abraço aqui para a pastora Cleusa. Oi, pastor, um abraço. Espera aí, tinha um outro nome aqui, eu acho que é Fabi. Acho que é isso mesmo, Fabi, um abraço também. Quero dizer que tem uma surpresa, porque Deus nos deu uma visão de que existem níveis de fome, níveis de gente que cava no Senhor. Então eu quero lançar um novo quadro aqui no nosso trabalho, que são Chaves de Josué e Caleb, porque o Senhor colocou algo em nosso coração, caçar jovens para liderar outros jovens, caçar jovens como Josué e Caleb, que vão adentrar Canaã e vão liderar outros. Mas só que estes jovens, eles têm uma pegada diferente, são mais profundos, são mais desejosos, são mais sedentos. E para esse tipo de jovem eu quero lançar um desafio. Você viu aí que nós falamos de pornografia, mas eu vou deixar um salve lá no nosso canal do Instagram, e aí nós vamos fazer um trato. Márcio, eu queria ver esse novo quadro, Chaves de Josué e Caleb. Só se você responder o salve. Márcio, que é o salve? Está lá no Instagram. O salve às vezes é 1, 2, 3, 4 perguntas. Você manda esse salve para o nosso e-mail. Vou colocar aqui o nosso e-mail aqui na tela. Márcio.cris. Esse é o nosso e-mail. Você vai lá no nosso Instagram, vai responder nossa pergunta sobre pornografia. Eu vou ler aquilo ali, depois nós vamos montar um feedback em torno do assunto, mas eu vou mandar um link para você, e você vai lá no YouTube, abrir um vídeo privado, que nós vamos falar um pouco mais desse assunto num vídeo ali de 10 minutos, onde você vai ficar chocado. Márcio, quer dizer que tem coisa mais profunda? Tem. E aí, além do link de pornografia, eu vou colocar um link também, porque nós falamos sobre zona de reflexão, zona de estagnação e zona de propósito. E eu vou mandar para você também um link sobre zona de reflexão, coisa que o Senhor me revelou, mas o Senhor falou, coloque nas chaves de Josué e Caleb. Porque o Senhor coloca algo no meu coração, a níveis de profundidade, níveis de fome, níveis de desejo em Deus. Então, quando a pessoa faz o salmo, quando a pessoa vai lá, pega a nossa live, ela assiste, ainda responde lá uma pergunta, ainda lê a Bíblia com aquele conteúdo que a gente colocar, vai um pouco mais fundo, aí eu dou a chance dessa pessoa ir mais fundo ainda e faço um vídeo específico para ela. Mas quanto é? É o preço da sua fome. Fome. É isso, queria deixar esse recado para você. Deixar aqui, nosso salve já está lá no Instagram sobre nossa live de hoje, e a nossa chave de Josué e Caleb sobre pornografia também já está, vai ficar disponível no YouTube, mas aí para abrir, para poder ver esse vídeo, você vai precisar do link, nós vamos te enviar, porque é um nível a mais de fome. É isso, eu agradeço sua companhia e acompanhe os nossos canais, porque em breve vamos estar disponibilizando mais material, mais vídeo, e em breve eu anuncio a próxima live. Que Deus te abençoe e até lá. Um abraço para todo mundo que esteve aqui com a gente. No nome de Jesus. Amém. Tchau.